Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Pelo amor de Deus, episódio número 28. Eu sou Ed The Drummer e quando Deus diz pra fazer, acontece. Não acha isso, Botega? É isso aí, galera. Então, descobri que a Dover, na verdade, é uma pomba. Olha só, né? Botega explodiu sua cabeça nesse momento. E de alguns ouvintes, né? Você que sempre viu a marca 12, viu o passarinho lá e nunca sabe porquê, agora eu estou explodindo a sua cabeça com essa informação. Até porque não, o passarinho é uma pomba e a pomba é um rato voador, né? Só passa doença, tá expectando. Mas estamos falando de pomba então porque hoje é mais um episódio da série Personagens da Bíblia e hoje vamos falar sobre Jonas, que nós vamos entender o porquê que o Botega falou sobre pomba. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com/oficialPADD. Também siga no Twitter através do @PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Dandeco, estou invadindo aqui para falar uma coisa muito importante. Muito importante? O que seria Sim. tão importante para o senhor invadir essa área? Eu tenho uma dica pra galera. Uau, dicas, adoro dicas. E olha, é uma dica muito legal. Certa vez alguém disse que as nossas atitudes falam tão alto que não dá pra ouvir o que a gente diz. É verdade. Mas Andeco, você sabia que a camiseta que a gente usa também fala? Fala sim, tem vários tipos, né, de formas. O que a gente carrega todo dia, ela fala um pouco de nós, né? Fala a nossa empresa onde a gente trabalha. Já pensou, você veste uma camisa social, você está falando que você é uma pessoa social. Né? Se você está vestindo uma camisa nerd, quer dizer que você é um nerd? Se você não está usando a camiseta, você provavelmente esteja na praia. Uau, né? Se você veste uma camisa falando alguma coisa, quer dizer que você acredita naquilo, Claro, e isso é importante você saber. Então, o que nós carregamos todos os dias fala um pouco de nós, não concorda, Dani? Concordo plenamente. Então, assim, ó, nós temos uma dica. Que tal sair da mesmice? Opa. Que tal sair da mesmice e se vestir pra valer, transportando uma mensagem com boa teologia, veja só. Que tal, hein? Então, essa dica é exclusiva aqui da galera que curte o PDD. Curte, pelo amor de Deus, porque é uma dica mítica! A dica que eu quero dar pra vocês, então, é a nova linha de camisetas da Livre Cultura. A Livre Cultura você já conhece? Já Conhecem? Tivemos um concurso, tivemos indicações já, e a Livre Cultura é uma empresa que você já conhece. Eles têm camisetas, né, com ideias, que a ideia é que você motive as pessoas no teu dia a dia, né? Então eles têm uma nova linha, que eles se inspiraram com as mensagens do Martin Luther King, conhece? Conheço, inclusive tem uma camiseta do Martin Luther King. Mítico, ó, você já está na linha, quer dizer que você quer transmitir a ideia, Claro. né? Então, tem com a mensagem do Martin Luther King, com teólogos atuais, né? E as camisetas da Livre Cultura vêm pra quebrar o clichê que a gente vê por aí, né? Das camisetas evangélicas quadradas, né? Com aquelas mensagenzinhas normais. E eles querem colocar uma pegada mais atual. Opa! Com estampas ilustradas por especialistas. Nossa! Né, veja só, então o negócio é mítico. Então assim, ó, você que tá escutando a gente, Dandeco, você também, hein? Não perde tempo, né? Tem estampas lá a partir de R$35. Veja só, tudo que tu precisa fazer, o que é, Dandy? Não sei agora, porque eu tô esperando como eu faço para adquirir essas camisetas. Tudo que você precisa fazer é acessar agora, né? Dá pause, acessa agora o site da livrecultura.com.br e garanta a sua. E pra finalizar, Dandeco, essa super dica mítica, né? Fantástica. Qual que é o slogan da Livre Cultura? Esse slogan eu vou dizer com a minha super voz. Nossa! Livre Cultura. Sua camiseta influencia. Então acesse lá agora mesmo, livrecultura.com.br e garanta já a sua.
Botega, hoje apenas você e eu, apenas nós dois. Dessa vez não na minha cozinha. Na verdade, estamos em locais separados. Olha, hoje estamos fazendo uma gravação à distância, por alguns motivos. Para começar então, vamos falar sobre Jonas, esse personagem da Bíblia que tem um livro só pra ele, né, veja só, e que ele tem uma história um tanto quanto interessante, né, e pode nos dar alguns exemplos. Mas para começar então, como sempre, fala aí pra nós quem foi Jonas, né, o nome dele, de quem que ele foi filho, e o que a Bíblia comenta, alguma coisa sobre Jonas, fala aí. Então Jonas, como a gente comentou no começo, então Jonas, o nome Jonas do hebraico ali, ele significa pomba. A pomba fêmea, né? Não o pombo, né? A gente tava nessa discussão antes, né? Até porque se tu for pegar pomba mesmo, seria o feminino de Jonas, né? Sim. É isso aí, que nem tu falou. Só que tu falou diferente e a pessoa não ia entender, né? Isso aí. Dove, então, é pomba em inglês. Então, pra todo mundo que não entendeu o começo lá, então, dove, pomba, então, e o pombo aí é o Pidgeot, tipo, traduzir pro inglês. Opa, Pidgeotto, Pokémon, Pokémon. Só que ele não é um pombo, aquilo lá, né? Mais ou menos. Mas enfim, então o Jonas foi filho de Amitai e a história dele é bem peculiar, assim, se a gente for ver, né? É um livro só para ele e conta somente um período da vida dele, algo que realmente a gente vai estudar hoje, né? Que a gente vai ver aí sobre todas essas questões aí. Mas comparado a outros personagens bíblicos que a gente falou, é uma história que referencia bem pouco do autor, né, do caso de Jonas aí, e do autor, não, do ator de Jonas, mas ele, pelo que a gente lê ali em Jonas, ele foi uma pessoa que foi realmente bastante usada por Deus ali. Digamos que ele foi um evangelista, né? Se for pensar por esse sentido, né? E a gente vai acabar percebendo também que Jonas, além de ter sido usado por Deus naquele momento, ele continuou sendo usado por Deus pela história. Quando eu digo história, desde 700, 800 antes de Cristo, até hoje com a história dele, né? Sim. Então ele ainda é usado por Deus como um exemplo, né? Talvez não de um exemplo que a gente tem que seguir exatamente o que ele fez, mas um exemplo de história pra gente aprender coisas que a gente vai ver então hoje, né? Isso. E como tu comentou, então a Bíblia não fala muita coisa de Jonas, né? Fala mais dessa historinha ali que aconteceu e tal. Então não tem muito detalhe, não dá pra gente falar muito, só isso aí que tu comentou mesmo, né, Botega? Isso aí. Então beleza, então a gente já pode pegar, então, já que a gente tá falando sobre Jonas e o início do livro dele, que começa falando exatamente que ele é filho de Amitai, a gente pode colocar então já, que já tá no versículo 2, né, de Jonas, né? Abra sua Bíblia aí em Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2 ali, que Deus tem um chamado para Jonas, né? Isso. O que seria esse chamado aí? Então esse chamado aí foi na questão em referência à cidade de Nínive, né? Essa cidade tinha bastante maldade acontecendo naquele momento, então era uma cidade que realmente não devia estar seguindo os caminhos de Deus, e Jonas foi chamado para realmente clamar, né? Isso estou vendo uma outra tradução, é clamar contra essa cidade, ou se tu for pegar na NVI, é pregar contra ela, né? Então que pregue contra a cidade de Nínive. No caso, então, Jonas, ele tinha que ir lá falar pros ninivitas, né, sobre a palavra de Deus, porque Deus, de certa forma, queria destruir a cidade, né, se ele não fosse lá falar. Mais ou menos isso, porque a gente vê lá nos capítulos mais adiante que Deus poupou a cidade, né? Já dando spoiler, né? Deus... Já estragando a história. Já estragando a história. Mas Deus, ele poupa a cidade lá pro final, né? Então, de certa forma, Jonas, eu acredito que ele já sabia disso. Se for ver isso, tu consegue constatar isso no versículo do capítulo 4, né? Não sei se a gente pode entrar em detalhe nisso aí, né? Sim, lê aí, fala aí. Capítulo 4, versículo 2... quando ele ora a Deus, depois que ele Deus não destrói a cidade de Nínive, ele fala assim: não foi isso que eu disse quando ainda estávamos em casa, foi por isso que eu me apressei para fugir para Tarsis.
né, que é o versículo 2 do capítulo 4 de Jonas, né? Então, ali ele dá para constatar essa questão de que realmente no momento em que Deus tinha chamado Jonas, ele tinha comentado dessa questão que não foi isso que eu te disse, né? Tu é um Deus misericordioso, tu é compassivo, muito paciente, cheio de amor e promete castigar, mas depois se arrepende, né? Então já dá um apanhado aí de que Jonas já tinha conversado bastante com Deus antes mesmo de ele sair para essa jornada aí. Então ali a gente já pega, a gente entra na questão que Jonas, que nem tu comentou, ele fugiu para Tarsis, né? Ele acabou, digamos assim, desobedecendo a Deus, né? Não cumprindo a ordem dele, e em vez de ir lá evangelizar, vamos usar esse termo, os ninivitas, ele resolveu fugir, foi para o lugar mais longe. E aqui cabe também uma contextualização, né, da questão de Nínive, né? Porque às vezes as pessoas elas olham assim e pensam, mas Jonas ele fugiu, Jonas ele tinha, sei lá, ele não queria ajudar a cidade de Nínive. O que Nínive tinha de ruim? Se a gente parar para analisar a história, Nínive era a capital da Síria, né? E os assírios, eles eram conhecidos pelas formas de tortura pelos povos que eles conquistavam, né? Então, eles decapitavam os povos que eles conquistavam, empalavam, arrancavam os olhos, esfolavam vivo, eles faziam atrocidades. Então, quando Jonas, ele escuta essa palavra de Deus, como tu comentou ali, né? Eu sabia que tu ia ter misericórdia. Eu penso que Jonas teve na cabeça dois pensamentos. Cara, eles são as piores pessoas que existem no mundo. Por que eu vou lá ajudar eles? Não vou ajudar eles. Segundo ponto, que pode ter acontecido, de 2, né? Ele ficou com medo, né? Ficou com medo dos ninivitas porque, como eles eram um povo cruel, provavelmente ele pensou assim, eu vou chegar lá, eu vou começar a falar de Deus, eles vão me matar. Eles vão me empalar vivo também. Aqueles caras, eles são bárbaros, eles não vão aceitar minha palavra, né? Até eu deixo aqui pro pessoal, se quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa questão dos assírios, do povo de Nínive, né? Tem um episódio do No Barquinho que eles gravaram ano passado, acho. Foi ano passado, em 2013. Episódio 44, que eles fizeram o dossiê do Jonas, né? Então eles falaram tudo sobre o Jonas e eles falaram bastante sobre essa questão aí do povo de Nínive, né? Que eles eram maus, tá? Eles debateram um bom tempo sobre essa questão aí de que eles eram do mal, assim, né? Então só pra gente não pensar assim, Jonas era a pior pessoa do mundo, né? Porque não queria evangelizar, né? Não queria falar de Deus para as outras pessoas. Mas também a gente tem que se colocar no lugar dele e pensar, né? É que nem nós sair hoje daqui e, sei lá, ir num desses países que tem a igreja perseguida, só que a igreja, de certa forma, ela é perseguida. Nesse país que a igreja é perseguida, eles pegam e empalam vivo os cristãos. É como se a gente fosse pensar dessa forma. Qual que é a primeira sensação que a gente tem? A gente não quer ir, né? Tu vai lá e tu vai ser no primeiro momento, a primeira oportunidade que tiver, tu já vai ir pra cova. E que ninguém vai escutar a gente, então a gente fica com medo, a gente não vai, né? Tem as pessoas que elas sentem um chamado de Deus mesmo e elas abraçam a causa e vão. Agora, não foi o caso de Jonas, ele não abraçou a causa, porque ele fez o que, Botega? Ele resolveu fugir pro lado contrário, né? Uma coisa que eu queria comentar do que tu falou da questão da maldade de Nínive, né? É interessante que tu vê que o trecho ali fala, né? Porque a sua maldade subiu até a minha presença, né? Então, é interessante, assim, a forma que é falada, né? Particularmente eu gosto desse trecho aí, como Deus comenta da maldade, né? Mas enfim, então ele vai pro lado contrário de Nínive, né? Que seria pros lados de Tarsis. E para chegar até Tarsis, ele tinha que passar pela cidade de Jope, que é onde tem um porto, onde ele podia pegar um navio para ir então para Tarsis. Então ele pegou e, digamos assim, Deus falou pra ele, vai pra Nínive. Ele chegou lá no porto e disse assim, me dá uma passagem pro lugar mais longe que tu tiver que eu possa comprar com esse dinheiro. E aí tinha lá os caras no navio lá, e disse, nós estamos indo pra
Tarsis, né? Uhum. Aí disse, é pra lá que eu vou. E daí ele pegou, embarcou no barco, né? Muito bem, muito Nossa, embarcou no barco e foi com os caras lá. E aí, o que aconteceu, Botelho? O que aconteceu? Fala pra nós. bem. É interessante falar que, se tu for pegar ali no versículo 10 do primeiro capítulo, ele fala, pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito, ou seja, quando ele entrou no barco, ele já tinha conversado com os caras ali, os caras já sabiam da história, que ele estava fugindo de Deus, né? Sim, eu imagino, tipo, Jonas chegando lá pra comprar passagem, né? Aí chega lá pra atendente, a gente sabe que não é assim, né? Porque ele falou diretamente com o cara do navio. Mas vamos pensar Aí que tinha... fala, chegou lá, né? Disse assim, quero uma passagem pro lugar mais longe. Mas por quê? Estou fugindo do Senhor. Estou fugindo do Senhor. Nada demais. Aí a mulher, isso vem, todo dia aparecem pessoas fugindo do Senhor. Diz que se você quer visitar sua família, 2, se você está fugindo do Senhor. Eu tenho um lugar certinho pra você ir, né? Pra onde o Senhor mandou você ir? Pra Nínive. Eu sei pra onde você deve ir. Compre hoje a passagem pro lado contrário. Pro lado contrário é pela metade do preço. Então, ciladas do inimigo, né, cara? Que nem diria lá o coisa lá, uma salada ali, né? Mas enfim, voltando ali, ele então entrou no navio, já tinha conversado com os caras já sabiam que ele estava fugindo de Deus, ele foi lá, tirou uma soneca lá, e nessa hora então Deus fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Então, todos os marinheiros ficaram com medo, né? Cada um clamava a seu próprio Deus, né? Interessante esse ponto, que ali onde ele estava, então onde Jonas se meteu ali, né, essa cidade de Jope e Tarsis, era um lugar onde que tinha bastante pessoas de vários credos, né? Então, como ele vê no versículo 5, ele fala que cada um clamava ao seu próprio Deus. Exato. Então, provavelmente ele não estava no meio cristão, se a gente poderia chamar assim, né? Então, nessa questão aí, o barco estava ali quase afundando, eles estavam tentando tirar as cargas, jogando as cargas para o mar, para que o navio ficasse mais leve e talvez não afundasse com essa tempestade, né? E enquanto isso, o Jonas estava lá tirando seu ronco, né, que podia o navio estar dando cambalhota no mar, ele não estava acordando, né? Mas aí, o que aconteceu, Duda? Então daí chegaram lá, o capitão lá acordou Jonas e pediu para que ele pudesse clamar o Deus dele também, né? Era o que faltava. Só tu que tá aí, né? Bonitão, né? Vamos pegar a lista de deuses aqui, esse aqui já tem o cara comando, esse aqui já tem o outro já fez um sacrifício, falta esse aqui. E o Jeová, quem é que tá olhando pra Jeová? Ninguém? Pera aí. E o Jonas, cadê? O Jonas. Quando ele fazia a ficha de inscrição pra entrar no navio, ele dizia, qual que é o teu Deus? Beleza, já tem, esse aqui não tem nenhum Deus, então beleza, pode entrar. Não, aqui já tem muito Deus pra esse aí, vai que dê azar isso aí. Aí eles pegaram, os marinheiros, né, combinaram de pegar os palitinhos, né, e pegar o palitinho. Quem ficasse com o palitinho menor era o culpado dos negócios, né. Aí Jonas ficou com o palitinho menor. Melhor forma, né. Aí perguntaram pra ele, quem que é o responsável por essa calamidade, né. E daí... O interessante dessa questão da sorte aí é que Deus faz a sorte, né? Então é óbvio Exatamente. que ia cair no jogo. E foi lá, né? E perguntaram de onde que ele vinha, não sei o que povo ele pertencia, profissão, né? Acho que eles queriam saber se ele era macumbeiro. Vai saber, né? Aí ele diz assim, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra, né? Aí esse cara apavorado, mas o que tu fez, né, não sei o que. E o mar cada vez mais agitado, né, e perguntava pra ele, o que a gente tem que fazer pra que o mar se acalme. Aí Jonas diz, né, vocês têm que me jogar pro mar. Aí ele vai se acalmar, porque é por minha causa que ele tá assim, né, então sacrifiquem-me, né. Naquele momento ali, Jonas já tava com a consciência pesando, né, já sabia que o que ele tinha feito já estava gerando consequências em outras pessoas, né? Exato. Quase todo mundo estava morrendo por causa do Jonas. E aí eu acredito que Jonas naquela hora pensou, o que eu quero viver mesmo? Deus está fazendo isso para que eu vá para Nínive. Vou pegar e vou me matar mesmo, né? Me joguem no mar, que daí eu morro. É pra morrer empalado, eu prefiro morrer afogado, né? Isso aí. Então me joguem no mar que eu morro e vocês sobrevivem, né?
Então, porque é por minha causa, né? Dos males o menor, né? E daí eles começaram a clamar pro Deus do Jonas, pro Senhor, né? Muito bem, ali já começou a primeira conversão, né? Que Jonas fez, né? Que foi os caras do barco. Tu vê como é que Deus cuida das coisas, né? Deus ali já aproveitou de lambuja evangelizar mais alguns. Talvez era o propósito de Deus, né? Veja só. Então, veja ali, né? Começaram a suplicar e não tinha jeito, né? Porque eles não queriam que a culpa de matar um inocente caísse sobre eles. Aí eles oraram pra Deus para que eles não tirassem a vida de Jonas, né? Porque se eles lançassem ele ao mar, não ia... O barco já tava quase afundando, imagina uma pessoa que não boia, né? Exato, daí eles falaram, olha, ele diz assim, ó, não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas, né? Aí eles pegaram o Jonas e lançaram ele ao mar, e o mar se aquietou, né? Eu tenho certeza, assim, que quando o Jonas viu que o mar se aquietou, ele deve ter olhado pra eles lá, né, e dito, onde está seu Deus agora, né? Porque os deuses diferentes. Mas aí, ao verem que o mar se aquietou, né, que é a parte interessante, né, eles viram, nossa, olha só, a gente jogou o Jonas, era o Deus do Jonas mesmo que estava fazendo isso. Então eles adoraram ao Senhor, a Deus, né, com temor, e fizeram sacrifícios e votos, né, nesse momento. Sim, então, é como se realmente eles tivessem se convertido aqui no momento, né? Então também eles fizeram a escolha por Cristo, como a gente faz hoje, né? Então, esses aí chegaram a Deus pela dor, né? Isso. Quase morreram. Indiretamente, assim, né? Foram afetados por causa de uma pessoa, né? Então pode ver que às vezes até uma atitude ruim nossa pode ser usada por Deus para converter. Porque a gente tem que usar isso como exemplo, né? Mas, apesar de Jonas estar não seguindo os caminhos de Cristo, de Deus, no caso ali, né? Não ter seguido a palavra de Deus, então, mesmo assim, Deus usou essa situação para converter mais pessoas, né? Muito bom. E é interessante também que, antes de jogar Jonas, né, eles suplicam para que não deixe morrer por tirar a vida desse homem. É interessante que eles pensaram que também podia cair sobre eles essa questão, né? Jonas veio lá, não por causa deles, né? Resolveu pegar esse barco, daí o Jonas disse, a única solução é jogar no mar. Aí os caras, se a gente for jogar no mar, é capaz que Deus corte esse barco ao meio aqui, por nossa causa, tá matando o cara que ele tava fugindo, né? Vai matar o cara que Deus tava procurando. E aí, então, quando Jonas cai no mar, ele é engolido por um grande peixe e lá fica 3 dias e 3 noites. Botega, ali dentro do peixe, o que aconteceu com Jonas? Até, assim, não vamos entrar na questão, mas que peixe que era uma baleia, era um jubarte, porque se a gente pegar no Novo Testamento, comenta de uma baleia, né? Sim. Ficou no ventre da baleia. Aqui ele não fala, no livro de Jonas, que ele ficou no ventre, né? Algumas pessoas comentam que ele pode ter ficado na boca, né, do peixe, alguma coisa assim, dizem que é possível. Mas não vamos entrar nessa questão, vamos nos focar, então, o que aconteceu ali dentro, indiferente de onde seja na boca ou no ventre. No Almeida corrigido ali, ele fala nas entranhas do peixe, né? Pode ser a barriga dela também. E é um grande peixe, então pode ser uma baleia. Sendo que a baleia é um mamífero, né? Goddamn right. Bem pensado. Mas então, é interessante, até fazendo um link aí, pra já botar o nosso link no post. Opa, aí. Link no post. Link no post, então tem um estudo que foi dado pelo Michel bastante tempo atrás, não me lembro direito agora a data certa, sobre Jonas, né? Que comenta sobre justamente essa, digamos, essa parte de ser engolido pelo peixe, ele comenta bastante, então ele até dá um exemplo que outras pessoas, existem notícias de pessoas que já foram engolidas por uma baleia também, então no sentido de que isso não é uma coisa, um caso isolado, né? Teve outras pessoas que também já caíram no mar e a baleia comeu, e sobreviveram também, então digamos que não é algo normal, mas é algo que é possível, né? Não é algo que a pessoa diz, não, é impossível alguém sobreviver na barriga de uma baleia, né? Então, se você ainda tem alguma dúvida, pode ver lá no estudo.
Mas beleza, então, Botega, ali dentro do peixe, Jonas ele começa a refletir, né? Ele começa a refletir sobre o que ele fez, sobre a situação em que ele está, porque ele não conseguiu morrer. Não conseguiu morrer. Não conseguiu morrer, né? Estava vivo dentro do peixe. E aí ele começa a conversar com Deus, né? Ele ora ao Senhor e começa a dizer ali algumas coisas, né? Que ele foi expulso da presença dele, que no caso ele fugiu, né? Então, né, ele começa a falar sobre que ele foi engolido, né? Pelos mares e sobre o que aconteceu. Eu acho que ali ele tá comentando sobre a experiência que ele viveu ao ser engolido pelo peixe, né, me parece. Porque daí ele finaliza ali a metade da oração dele, dizendo que tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Então parece que, como se ele pensou que ele fosse morrer, mas ele tava vivo ainda ali, né? Eu dividi essa oração. A gente pode ver ali então do versículo 2 e 3, então é um trecho, né, que ele fala, que ele comenta do peixe, do clamor ali da morte, né, então fala então que é interessante, eu não sei se dá para encarar dessa forma, que ele diz, né, ele usa o tempo, pelo menos na tradução em português, né, usa um tempo verbal interessante, né, que ele diz, o meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Ou seja, mesmo dentro se ele estava ali dentro e orou assim, então ele já tinha confiança do que ia acontecer, ele me respondeu já. No ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Então ele sempre é no passado, né? Ouviste, respondeu, né? Então como se algo já tivesse passado ainda. Então jogasse das profundezas no coração dos mares, correnteza, então ele fala ali do mar. Aí o versículo 4 é interessante, eu entendi como fosse um arrependimento da parte dele, né? Eu disse, no caso Jonas, né? Sim, não foi tu que disse, né? Foi o Jonas. Então, o versículo 4 está escrito: eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo, né? Eu vejo como um arrependimento, né? O contudo olharei para o teu santo templo. E aí então ele repete, então se for pegar os 5 e 6, é como se fosse parecido com o trecho de cima, né, que ele também fala das águas agitaram no abismo, né, as algas marinhas enrolaram na minha cabeça, afundei cheguei aos fundamentos dos montes, enfim, mas tu trouxeste a minha vida, então de novo no passado, né, de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Então eu vejo como se fosse, então o 2, o 3 e o 5 e o 6, eles se encaixam assim como algo que Deus vai fazer por ele. O 4 então é algo referente ao arrependimento, e o 7 também, né? O 7 parece que ele se junta com o 4, né? Isso. Porque parece, assim, me dá a entender também que tu comentou ali do 2 e do 13, do 5 e do 6, que me dá a entender que ele tinha se entregado já pra vida dele, pra morte, né? Isso. Porque ele nem tentou se salvar, ele diz assim que ele tava afundando nas profundezas já, e daí Deus foi lá com o grande peixe, né? Dá pra entender que foi lá e salvou ele, digamos. É interessante tu ler, por exemplo, o 6, né? E encarar realmente como alguém caindo no mar, né? Ele desafundou até chegar aos fundamentos do monte. Realmente ele foi pra dentro do mar e afundou, né? Não foi assim, tipo, eu tô ali tentando boiar e a baleia veio, assim, tipo, que nem no Life of Pi, né? Nas aventuras de Pi, lá que a baleia veio e quase engole ele, né? Mas provavelmente ele estava embaixo da água e a baleia foi lá e comeu ele. A baleia, o água, o peixe grande. Sim, o animal. O animal grande ali. Então, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. A minha oração subiu a ti ao teu santo templo. Né? Então, e aí no final, eu vejo ali no versículo 9, é interessante então que eu pelo menos entendi que no versículo 9, então que ele realmente toma a atitude de dizer, beleza, agora eu vi que se fosse por minha causa, eu estaria morto, né? Que eu estou tentando seguir um caminho que não é o que Deus quer, então para mim o que eu posso tirar disso é só ir para a sepultura, né? Mas ele vê que como Deus salvou ele, então no final do versículo 9 ele diz, então, o que eu prometi cumprirei totalmente, né? Então eu vejo como
a questão ali de caminho. Então foi algo que eu vejo que realmente ele mudou de opinião. Não, beleza, já que não quer que eu morra, que eu siga esse caminho, beleza, vou seguir, cumprirei totalmente, né? Porque a salvação vem do Senhor. Não dá pra entender também ali se a oração ela foi quando ele logo entrou no peixe ou quando tava no último dia, na última noite, e aí ele orou e Deus daí mandou o peixe cuspir ele, né? Em terra firme. Tipo, não dá pra entender muito bem, mas a ideia é que em algum momento ali dentro ele fez essa oração e Deus fez com que o peixe levasse ele à terra, né? Sim. Porque no começo ele diz dentro do peixe, então ele já tinha sido comido, né, quando o Jonas orou, e no final da oração ele disse, e o Senhor deu ordens ao peixe, não diz depois disso, ou no instante momento dele que ele terminou de orar, fez isso, né? Enfim. Exatamente. Então, aí depois dessa oração, depois desse arrependimento, então, depois passando os 3 dias e 3 noites dentro do peixe, o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Essa questão aí de ele vomitar, eu até tentei fazer uma ligação talvez com o Apocalipse, que ele fala que a pessoa não tem que ser nem fria, quer dizer, a pessoa tem que ser fria ou quente, porque se ela for morna, Deus iria vomitar eles também. Mas não é o mesmo verbo usado lá e aqui, então, até porque como é hebreu e coisa, mas mesmo se tu for pegar no grego, as duas frases, elas não usam o mesmo verbo. Elas não batem, mas o verbo vomitar que é usado ali, ele é o mesmo que é usado em Gênesis quando Adão é jogado fora do Éden. Então é nesse sentido, é só fazer uma ligação aí com os verbos. Sim, tu gosta de fazer muitas ligações, Botega. Eu acho que deve gastar bastante de celular, cara. Tem um aplicativo muito bom aí que é o Bible Discover. Infelizmente ele é pago, mas ele tem bastante questões de pesquisas intralineares e tal, interlineares, na verdade. E é bem bom, assim, na palma da mão, assim, quando tu quer pesquisar, assim, tu tá lá na igreja e o cara falou tal coisa, será que bate realmente com a palavra grega? Será que bate com a palavra hebraica? Será que faz realmente essa referência? Enfim, é interessante. Aí o cara fala assim, sabe o que significa peixe em grego? Aí ele te responde, peixe. Peixe, hein? Uau. É uma boa pesquisa, hein? Mas vamos lá então, depois que Jonas já estava em terra firme, Deus vem conversar com Jonas pela segunda vez, né? E o que ele diz? Deus fala a mesma coisa para Jonas, né? Se for ver o versículo 2 do capítulo 1 e o versículo 2 do capítulo 3, é praticamente a mesma coisa, né? Então vá à grande cidade de Nínive e pegue contra ela. No capítulo 1, vá à grande cidade de Nínive e pegue contra ela. Realmente Deus deu ordem ao cara. Vai lá de novo, tô te falando. E daí o que Jonas faz dessa vez? Jonas, ao contrário, que na outra vez ele fugiu da presença do Senhor, dessa vez ele obedece a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, né? E sendo necessário 3 dias para percorrê-la, mas Jonas entrou e percorreu em um dia. E nesse dia ele proclamou, então, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Só uma coisa importante para comentar, tá? Esse que demorava 3 dias para percorrer a cidade, ele percorreu ela em um dia, significa que a cidade ela era muito grande mesmo. E esse demorava 3 dias para percorrer ela, dá para entender que seria na circunferência dela, ao redor dela, né? E não atravessar. Circunferência não significa que ela fosse redonda, porque a cidade de Nínive era meio quadrada, né? Ela era um retângulo meio disforme. Então ele demorava, digamos assim, se ele fosse ao redor da cidade e gritando lá, normal, ele ia demorar 3 dias. É tipo como se tu pode pegar, começando ali pela porta da cidade, se ele fosse dar toda a volta ao redor da cidade e voltar para aquela porta, ele demoraria 3 dias. Exato, né? E eu comentei então sobre essa questão aí, porque ali, que nem tu leu, Botega, diz que Jonas
ele entrou na cidade e percorreu ela em apenas um dia, né? Dizendo simplesmente, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Eu interpreto isso de várias formas, né? E o que mais me dá a entender é que Jonas, ele tava, digamos assim, primeiro, ele tava com tanto medo que é como, sabe quando a gente é cristão e a gente tem medo de falar que a gente é cristão, sabe? Ali no caso, Jonas estava do lado dos caras que empalavam os inimigos, né? E Nínive, eu esqueci de comentar antes no contexto, eles eram um povo que eles estavam se fortificando, o povo assírio, né? E Nínive era uma cidade muito grande, o povo assírio estava se fortificando e eles eram inimigos de Israel. Eles eram, digamos assim, inimigos diretos de Israel. Então... Imagina chegar lá um hebreu correndo lá e... Exato. E parece que a ideia de Deus com isso era realmente converter o povo de Nínive para proteger Israel e também, digamos, salvar eles. Até porque depois, 100 anos depois, né, esse acontecimento de Jonas... O profeta Naum no Antigo Testamento ele diz que Nínive ia ser destruída. Então, de certa forma, a cidade acabou sendo destruída depois. Por isso que eu levo a crer que todos esses acontecimentos com Jonas, eles foram usados por Deus para nos mostrar algo, né? Que a gente vai ver depois no que a gente pode aplicar. Mas continuando. Então, o Jonas ele faz assim de uma forma tão rápida que parece que primeiro ele tinha medo de professar fé para aquele povo, né? Que talvez eles iam perseguir ele de alguma forma. Segundo, eu acho que ele, digamos assim, ele tinha tanto desgosto com aquele povo que ele não queria que eles fossem salvos. Então ele estava proclamando assim a palavra, o evangelho, de qualquer jeito, sabe? Como se ele estivesse falando. Até porque ele não diz exatamente se ele falou mais coisas, só diz isso daí. Ele só falou daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então leva-se a entender que Jonas saiu correndo, falando o máximo possível, deu só a volta na cidade, foi embora, falou isso daí e... foi lá sentar no monte. Né? Depois foi sentar no monte. Então parece que, tipo assim, Jonas ele tava com... Isso aí pra ele era um fardo, ele queria se descarregar e ele tinha medo. Eu interpreto dessa forma. Tu interpreta de alguma outra forma também que possa entender? Quando eu li, eu também pensei nessa possibilidade e também pensei na possibilidade de realmente ele querer fazer o trabalho, concluir o trabalho ligeiro, né? Então, queria cumprir realmente o que Deus tinha falado pra ele. Né? Tipo, tirar o atraso, assim. Como se fosse nesse sentido, né? Tipo, já perdi tanto tempo ali, agora eu vou dar uma acelerada, né? Mas, com certeza, se tu for ver mais pra frente ali, tu vai ver que realmente ele estava descontente já com toda essa tarefa aí, tanto que foi aquilo que eu comentei antes, né? Que ele disse, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa, né? Eu já não sabia que isso não ia acontecer, sabe? É como se ele realmente ainda relutasse com o que Deus quisesse pra vida dele. E outra coisa também, se a gente fosse parar pra pensar esse negócio, eu vou querer fazer rápido porque eu vejo de tempo. Ele tá dizendo ali que daqui 40 dias Nínive será destruída, então ele teria 40 dias pra percorrer a cidade, né? Se fosse esse caso, talvez ele não quisesse apressar, né? Ia chegar no final lá, amanhã será destruído. Mas aí agora a gente entra numa questão interessante. Agora a gente já comentou sobre a questão dos dias. Diz ali que os ninivitas creram em Deus, né? Daí proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiam-se de pano de saco. Ou seja, eles de certa forma entenderam a mensagem e resolveram adorar ao Deus e parar com suas coisas, suas maldades. Só que daí agora a gente entra numa questão. Que mensagem que eles escutaram? Eles escutaram apenas uma mensagem que Nínive seria destruída daqui a 40 dias. Talvez o que eu posso imaginar, né, que não deixa tão claro, o que eu posso imaginar é que, como eles viram Jonas fazendo aquilo, eles deveriam conhecer o povo hebreu. Eles sabiam quem que era Jonas. Eles olharam, não quem era Jonas específico, mas eles sabiam, aquele ali não é do nosso povo. Aquele ali é hebreu. Jonas era hebreu, né? Tá. Sim, Jonas era hebreu. Tá, mas beleza. Então, aquele ali é do Deus lá, né? Do Deus. O único Deus. Aí eles devem ter se assustado, porque o cara devia estar tão aflito, assim, falando. Eles devem ter interpretado de outro jeito. Esse cara, ele não tá correndo porque tem medo da gente. Esse cara tá correndo porque ele quer avisar todo mundo rapidamente, que nem tu falou. Aí eu acho que ele tá falando sério. Então o que ele escutou disse, mas quem quer esse cara? Por que vai ser destruído? Aí eles começaram a ligar os pontos. Deus vai destruir, né? Dá pra ver que eles conheciam, então, digamos, na religião de Deus aí, né, que não era do mesmo deles,
porque eles fizeram da mesma forma que normalmente no Antigo Testamento eles fazem quando estão em luto, né? Que é fazer jejum e vestir pano de saco. Então aí tu tem uma ligação com que, tipo, eles sabiam quem que era o Deus de Israel, né? Porque eles sabiam qual que eram os costumes de lá. Muito bom, muito bom. E muito bom comentar isso aí, porque ele comenta ali depois o que o rei diz pra eles fazerem, né? Sim. E se a gente lê ali o que ele diz, até acho que nem precisamos ler, mas se a gente lê ali o que o rei proclama em Nínive pra todo mundo, são coisas que os israelitas tinham como a lei, né? Quando eles erravam, faziam alguma coisa, eles faziam exatamente isso. E daí os ninivitas, o rei de Nínive lá, né, que tava lá, ele sabia, conhecia todas essas coisas porque ele fez exatamente o que era feito, né? Tu pode, se tu for fazer uma ligação pra hoje em dia, assim, tu pode dizer assim, tipo, a gente conhece as outras religiões, né? A gente conhece quais que são os padrões que são feitos nas outras religiões, por exemplo, né? Por exemplo, se alguém que não é cristão, ele também vai saber, não, porque ser cristão é ir para a igreja no domingo, ser cristão é ler a Bíblia, ser cristão é orar. Então, se eu quiser ser cristão, eu vou ter que fazer isso também. Então, eu acredito que para eles lá também tinha esse mesmo sentido, né? Então, o hebreu veio lá dizer que vai ser destruído, então vamos orar para esse Deus dele, porque se vão destruir a nossa cidade, vai ser realmente o Deus dele, não vai ser o nosso, né? É isso aí, então daí eles oram para que Deus possa se arrepender e abandonar a ira, porque eles não queriam ser destruídos, né? Então, mas isso é o que a gente interpreta pelo que o texto tem, né? Porque talvez daqui a pouco essa caminhada de Jonas foi diferente, e talvez ele falou alguma coisa a mais, ele não é tão claro o que ele falou. Ele é mais claro, tipo assim, na questão do que aconteceu mesmo. O povo de Nínive se arrependeu depois que Jonas foi pregar lá. Então é isso que dá pra entender no geral, né? Duas questões aí, né? No caso, primeiro, se alguém entende de alguma forma diferente, ou se consegue entender, por mais que talvez ache que a nossa seja certa ou errada, também comente aí nos comentários aí de que forma também dê para entender esse trecho, de que forma que acha certo que deveriam entender esse trecho, né, até pra gente ver. Vamos debater aí, vamos tentar descobrir o que Deus quer dizer para nós. Isso. Outra questão aí que a gente tem é que é interessante que, se tu for ver ali na cronologia aí desse texto, começou com o povo, né, o povo se arrependeu, depois ali ele fala no versículo 6 do capítulo 3, quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, e também vestiu pano de saco, proclamou tudo isso pro povo. Os nobres, pros nobres e pro povo. Então, não é algo que, digamos assim, o Jonas foi lá, falou pro rei isso aí, o rei proclamou pra todo mundo e todo mundo tinha que seguir. Eu acho que jamais Jonas ia chegar na frente do rei, porque se ele chegasse, provavelmente ele ia morrer, talvez, ele pensava, né? Então eu vou sair correndo mesmo por aí. É interessante que foi algo de coração, realmente, de todo o povo, né? Porque começou isso no povo e foi pra nobreza, né? Foi do clero nobreza, né? Então, é interessante ver por esse lado, né? Não é, digamos, algo que foi imposto pelo rei ali, porque o rei não queria que a cidade dele fosse destruída, mas não ao contrário. As próprias pessoas não queriam ser destruídas e então eles tiveram essa conversão, né? É isso aí, daí depois então, como eles abandonaram os maus caminhos, Deus resolveu não destruir mais a cidade de Nínive. O próprio povo pensou nisso também, né? Então, e todos clamaram no versículo 8, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência. Aí no versículo 9 ele fala, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos, né? Uma questão interessante aí que normalmente gera conflito, aí, gera bafafá, já diz que me diz. Então, como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado, né? O arrependeu aí gera bastante concordância aí nessa questão. Nesse trecho aí, o verbo ele significa na questão de voltar atrás, né? Então, se a gente for ler nesse sentido, então Deus voltou atrás e não destruiu como tinha ameaçado, né? Eu fiz uma ligação a esse arrepender com o arrepender que Jonas fala depois lá que eu tinha lido no versículo 2 do capítulo 4, né? Que ele diz, né, que prometes castigar, mas depois te arrependes, né? Esse arrepende dele é no sentido de mudar de ideia. Então, se tu for ver, Deus não mudou de ideia. Ele simplesmente voltou atrás, né? Ele disse, se eles continuarem nesses caminhos, vão ser destruídos. Aí não
não continuaram nos caminhos, voltou atrás e não destruiu mais, né? E a palavra que Jonas fala, então, de arrepender, então, diz que ia destruir e depois voltou, depois mudou de ideia. Não vou mais destruir, não. Até porque depois a cidade de Nínive foi destruída mesmo. Bem no fim. Sim, lá no livro de Naum, profeta Naum, Deus diz que, ele diz assim no versículo 7, capítulo 1, o Senhor é bom, refúgio em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Sim, isso foi depois do Jonas. Não tem assim quanto tempo depois? É 100 anos, pela minha pesquisa foi 100 anos. 100 anos depois de Jonas. Agora, pelo menos mais do que 40 dias. Né? Se eu estou errado, coloque aí nos comentários e me corrija. Na próxima geração, né, no caso, né? Próxima geração que está dizendo. Exato, a próxima geração é uma geração dura 40 anos, segundo a Bíblia, né? Então... se a gente pegar o deserto lá de Moisés, eles ficaram 40 anos lá e Deus diz que até não acabar essa geração. Então 40 anos eles ficaram até acabar a geração. Então a ideia que a gente tem hoje, até se tu ouvir por aí falar, quanto dura uma geração? 40 anos. É por causa essa fonte aí, essa referência. Fonte bastante confiável. Essa aí nem tu sabia, né? Muito bom, muito bom. Viu, né? Não é só porque eu tô aqui falando que eu também não saiba tudo, né? Isso é o mínimo que tu tem que saber, Boteco. Vamos lá. Então, ali começando o capítulo 4, então Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ficou furioso! Extremamente, desgostou-se, se for ver na Almeida, né? Aí ele começa a orar reclamando, porque Deus salvou o povo de Nínive. Não, eu fico imaginando a cabeça de Jonas, se ele realmente tinha aquela interpretação que eu fiz, que ele queria, tipo assim, que a cidade de Nínive não fosse salva, ele olhou para aquilo, não acredito, todo o esforço que eu fiz pra eles não serem salvos, eles foram salvos, né? Pode ser, agora se a minha interpretação tá errada, não foi isso que ele pensou. Dá pra ver que Jonas não tinha assim muito temor por Deus, né? Porque já nos primeiros versículos de Jonas, né, ele já diz ali que fugiu da presença do Senhor, né? Quem de nós, se tivesse uma experiência com Deus assim, dessa forma, ia simplesmente fugir. E depois ainda agora ele se enfurece, não se parece. Eu te falei, ele estava lá quietinho na nossa casa, tu veio lá e tu diz, vai lá pra Nínive, corre perigo de vida pra lá dizer que a cidade ia ser destruída, e agora, porque eu já sabia disso ali, eu sabia que tu és misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, e eu sabia que não ia dar certo isso, né? Era só pra me cansar. E aí então, o que Deus fala aí pra ele? Não, aí ainda ele diz, né, tira minha vida, né, é melhor morrer do que viver, né, do que, tipo, viver com essa situação aí, né, ele ficou tão desgostoso que ele fez isso aí. Aí Deus faz o quê? Pergunta pra ele, tá, e qual que é o motivo dessa tua fúria? Aí Jonas, ele sabe o que ele faz? Ele ignora a Deus. Ele pega, ignora, sai e vai... Conversa com o Batman aqui. Né? Fale com a mão. Fale com a mão. Ai, que referência ruim. Mas muito bem. Então Jonas saiu, deu as costas para Deus, sentou num lugar lá a leste da cidade. Não sei se tem alguma coisa a comentar a leste da cidade, que tem de diferente do sul, do norte. Tem uma montanha lá. Sei lá, eu acho que Jonas estava ali, né? E ele construiu para si um abrigo, então realmente ele ficou bastante tempo ali do lado, né? Porque construiu um abrigo e depois cresceu a planta, né? Sentou-se à sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Sentou-se à sua sombra. A sombra. Sentou-se a sua sombra, tá na EV. Sim, a sua sombra, mas a sombra da cabana. Não? Sim, a sombra do abrigo, né? Sim, ele sentou na sombra dele mesmo. Eu li, eu fiquei pensando, sentou a sua sombra. Opa, acho que não, né? Então você assentou debaixo dela a sombra, né? A sombra do abrigo. Do abrigo até ver o que acontecia com a cidade, né? E aí Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra a ele e livrá-lo do calor. E aí isso fez Jonas muito alegre. Muito feliz, imagina. O cara ali esperando, não tinha nada pra fazer, né? Ficou ali dias e dias esperando, porque tinha que esperar os 40 dias, né? Não tinha jeito. E aí, pelo menos, tinha uma árvore ali
tudo uma sombra. E daí Jonas, naquele momento, né, ficou muito alegre, mas no outro dia, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Essa aí eu até dei uma pesquisada, mas não consegui achar nenhuma referência com a lagarta, com... Lagarta? Lagarta. Lagarta de mão. Lagarta. A lagarta. Alguma coisa tu pesquisou? Tu achou alguma coisa a ver com a lagarta atacar uma planta? Não, nem fui atrás, você não me interessa. Hadouken! Muito bem, se você que está ouvindo isso entende alguma coisa de botânica, de vegetais... As lagartas comem plantas, né? Sim, secar uma árvore, uma planta, sei lá, porque... É que assim, ó, vamos combinar. Deus mandou uma lagarta. Essa lagarta veio da onde? É lagarta de Deus, cara, não é uma lagarta qualquer. Ela comeu a planta e ela comeu provavelmente as folhas. Quando a planta não tem folha, ela não tem de onde pegar os nutrientes dela e no caso ali ela secou, sei lá, não pegava e, né? E lá era o deserto, imagina o deserto, né, cara? É quente, né, tal, não tinha água. Pá, e daí no outro dia quando veio o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, só bateu a cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar, né? E nisso ele desejou morrer de novo. Ele fala a mesma coisa, pra mim seria melhor morrer do que viver. Eu acho que isso o Paulo deve ter lido bastante Jonas, né? Só que o morrer e viver de Paulo era diferente, né? Mas ele é uma bela ligação, né? Uma bela ligação, né? Paulo tinha o número do celular de Jonas, né? Ligava pra ele direto. Celular, o telefone celestial. Mas aí Deus disse pra Jonas, você tem alguma razão pra estar tão furioso agora no caso, por causa da planta, né? E Jonas disse que tem, né? E tá tão furioso a ponto de querer morrer, né? E tu vê que Deus é um cara muito paciente, né? Porque o Jonas ali enfurecido, ele podia ter dito, escuta aqui, meu. Escuta aqui, vamos conversar agora. Mas não, ele deixou Jonas acalmar ali, ficar ali esperando, fez todo o tempo de uma planta crescer, né, que a planta deve ter crescido rápido. E depois ela mata a planta. Isso. Mas então o Senhor disse o que pra Jonas? Como é que Deus explicou pra Jonas essa situação? Aí essa é a parte que culmina, assim, essa parte de não destruir a cidade, a plantinha ali. Deus... Vai lá, lê o 10 e 11 aí do capítulo 4. Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E ali finaliza para mim de duas uma. Ou tem mais texto em Jonas, e Jonas ficou tão bravo que rasgou fora todo o pergaminho. É porque acaba assim, né? Ou ele é que nem aqueles filmes lá que chega na parte mais legal assim e termina. É, mais ou menos assim. Não, na verdade, assim, ó, esse livro de Jonas, ele começa no meio e acaba no início do final, né? Mas, assim, o livro de Jonas ali é bastante reflexivo, né? Você consegue ver ali por ele terminar uma pergunta. Leva o leitor a pensar realmente na questão que Deus está pedindo ali para ele, né? Então, tipo assim, continue você agora a nossa história. Continue sua mente, né? É que nem... Continue nos comentários da Bíblia. Deus colocou o livro de Jonas lá no blog dele, aí chegou ao capítulo 4. Agora você decide, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Coloque nos comentários, né? Sim, blog de Deus, blog do Jonas, né? Então, Dudu, o que tu entende aí por essa tentativa de explicação que Deus faz aí pra ele, né? Porque Deus tenta fazer tipo uma parábola. Assim, eu acredito que Deus esteja querendo dizer o seguinte, né? Jonas, ele fica furioso pelas coisas que não foi ele que criou. Deus tá dizendo assim pra Jonas, cara, tu não tem motivo nenhum de ficar furioso com isso. Eu criei a cidade de Nínive. Eu criei o homem. Eu criei as pessoas. Eu criei elas e elas têm o pecado hoje, porque eu criei elas com a possibilidade de elas escolherem de tomar decisão ou não. Então ele quer dizer, olha só, tu viu essa planta aí, não foi tu que criou ela e nem foi tu que fez ela crescer, fui eu que criei. E aí tu tá triste porque tu ganhou ela e não tem mais? Então Deus tá dizendo, a cidade de Nínive é a mesma coisa, era uma cidade muito grande, tinha muitas pessoas ali.
Ali dentro, se a gente usar como exemplo a cidade lá, qual que é a cidade lá? É Sodoma e Gomorra, né? Isso. Se a gente usar como exemplo a cidade de Sodoma e Gomorra lá, que é salvo Ló, né? Ló e a família dele, só menos a mulher, que é a mulher curiosa. A mulher curiosa, né? Isso a gente vai falar não de Abraão. Mas aí, então... Deus quer dizer pra ele assim, ó, tu tem que pensar, tu tá pensando sim só nas maldades deles, mas talvez eles teriam alguma coisa de bom ali, tanto que eles se arrependeram do que eles faziam e deixaram de fazer suas maldades. Tem muita coisa ali, é uma cidade muito grande. Até ele fala que 120 mil pessoas viviam naquela cidade. Olhando pelo jeito que a gente vive hoje, não parece uma cidade muito grande, né? A nossa cidade que a gente vive é uma cidade pequena, que a gente não precisa de nenhum dia caminhando para dar volta nela, mas ela tem quase 100 mil habitantes, só que a gente tem que entender que é naquela que não tinha prédio, né? Dava acumular as pessoas dessa forma. E além do mais, ele fala ali que eles tinham muitos rebanhos. Então as pessoas não tinham uma casa de 60 metros quadrados, eles tinham terrenos para ter rebanho, né? Exatamente. E outra coisa, pela minha pesquisa que eu fiz ali, para demorar 3 dias para dar volta na cidade, eu deveria ter, tipo assim, caminhando ao redor dela, deveria ter 100 quilômetros. Jonas deveria ter que caminhar 100 quilômetros para dar volta nessa cidade, né? Se fosse ver. Então é bastante coisa, né? Claro que também não tem como dizer se é isso mesmo. É uma estimativa, né? Mas... É bom pra gente ter uma noção, né? Não, claro, assim, ó, for analisar se 3 dias caminhando, né? 100 quilômetros, o pessoal fez o cálculo, né? Tal. Mas... dá pra dar uma analisada. Então, eu vejo assim que Deus estava falando pra Jonas, cara, eu tenho um plano pra tudo isso. Tipo, tudo isso que aconteceu não foi em vão. Eu queria que tu falasse pra cidade de Nínive o que estava acontecendo, para que talvez o objetivo de Deus fosse também para que eles se arrependessem, parassem com suas maldades, porque ele ia destruir a cidade. Para Deus, ele poderia assim, porque o povo assírio e a cidade de Nínive, eles eram inimigos de Israel, né? Isso. Então Deus queria destruir aquela cidade. Para Deus, ele simplesmente poderia ter destruído e já era. Só que Deus, por sua misericórdia, ele resolve, não, vou dar uma chance pros caras, vou mandar Jonas lá pra falar, pra ver se eles se arrependem e tal. E nisso, Jonas faz suas coisas ali, suas peripécias, né? E acaba até convertendo o pessoal do barco lá. Daqui a pouco converteu até o peixe, né? Do jeito que Jonas estava. Mas então Deus tinha um propósito, né, cara, pra isso. Então eu vejo que nada foi em vão, né? Então, Botega, agora que a gente já conhece toda a história de Jonas, né? Nós falamos bastante já sobre Jonas. A pomba. A pomba. O pombo, né? Vê que ele realmente é um pombo, né? Ele vai com o peito de pomba lá e se acha, né? Mas beleza, já que falamos bastante, o que a gente pode usar hoje? O que a gente pode aprender com essa história de Jonas, né? Só pra comentar no seguinte, na questão de que essa história, ela é encarada como real mesmo, né? Uma história que aconteceu, né? A gente pode fazer uma relação com isso em Mateus 12, versículo 40 e 41, que Cristo comenta sobre a história de Jonas. Então no versículo 40 ele fala, pois assim Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então torna a comentar como uma história realmente verdadeira, né? Pois assim como Jonas esteve, então realmente não é uma história, né? Algo fictício. E depois no versículo 41, então ele realmente diz que pois ele se arrependeu da pregação de Jonas e agora está aqui que é maior do que Jonas, né? Então realmente houve tanto a história de Jonas da verdadeira, na questão da baleia, como também do arrependimento da cidade de Nínive. Até não só o Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento, que diz lá, ele comenta sobre Jonas em 2 Reis, capítulo 14, ele fala do servo Jonas, filho do profeta Amitai, né? Então fala da mesma pessoa, dá a entender que é uma pessoa que realmente existiu. Então tem vários pontos que, né, aparecem. Então essa pessoa que existiu e tem essa história que não peculiar. Tem fim. Não tem fim, né? Que não acaba. Mas o que a gente pode usar hoje, Botega? O que a gente pode aplicar na nossa vida? O que a gente pode aprender com Jonas, né? Uma das coisas que eu gosto de ver nessa história é ver como os caminhos de Deus são perfeitos e
a gente pode até tentar distorcer isso, né? A gente pode tentar fugir do que Deus realmente deseja para nossa vida, mas de uma forma ou de outra os caminhos vão sempre se voltar para o que é o desejo perfeito de Cristo, né? E no caso o que aconteceu com Jonas, por mais que ele tivesse corrido ou pegado um avião lá, é capaz do avião faltar combustível e ele ter que voltar, né? Então eu vejo isso na nossa vida. Às vezes a gente acha que, tanto no sentido cristão, no sentido de dizer assim, eu, de qualquer forma, sempre os meus caminhos vão seguir para Cristo, né? O que eu produzir sempre vai sendo de forma que seja dentro do desejo de Deus, e também no sentido de talvez alguma coisa ruim está acontecendo, né? Aconteceu alguma coisa trágica, a gente pode ter, não sabe, se foi algo que aconteceu na minha vida, pode ser algo que eu vou poder tirar algo com essa história, né? Eu vou aprender com isso, então faz parte do desejo de Deus que realmente aconteça essa situação, né? Eu vejo que em cima da soberania de Deus sobre a nossa vida, né? Apesar da gente ter influência, Deus ainda tem a mão soberana sobre as coisas, né? Botelho, até isso aí que tu comentou, negócio bem interessante. Eu achei até um versículo aqui em Efésios 2, versículo 10, que diz assim: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos, né? Então isso aí dá a entender também que todos nós, Deus, quando Ele tem um propósito para a nossa vida e a gente aceita viver uma vida com Deus, esse propósito, de alguma forma, Deus vai nos direcionar para cumprir esse propósito. Algumas vezes a gente vai digamos assim, sair do caminho, mas Deus vai utilizar de ferramentas para nos ajudar a voltar para o caminho. Não que Deus vai nos colocar de volta no caminho. Tanto que Deus, Ele não colocou Jonas de volta no caminho. Ele botou ele lá no peixe, salvou ele, porque Deus tinha um propósito para ele, e através do arrependimento de Jonas, que Deus, vai embora do peixe então. Mas provavelmente se Jonas não tivesse arrependido, teria sido uma decisão de Jonas, mas Jonas se arrependeu. Ele reconheceu que Deus amou ele e salvou ele, né? Então tem essa questão. Mas também dá pra gente citar aquilo que tu comentou lá quando a gente tava falando do barco, né? Os nossos erros, eles atacam diretamente as outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Muitas vezes quando a gente tá vivendo em pecado, né? Ou a gente tá cometendo algum pecado, uma fortaleza, a gente não consegue vencer, aquilo começa a nos afetar, né? O nosso relacionamento com Deus é afetado, e isso começa a afetar o nosso relacionamento com as outras pessoas também. Isso é algo interessante. Direta ou indiretamente. Direta ou indiretamente, é bom usar esses termos, né? Porque se tu vê ali Jonas através do pecado, vamos dizer assim, porque ele não obedeceu a Deus, né? Ele estava afetando todas as pessoas daquele barco. Então, não necessariamente significa que Deus jogue praga nas nossas vidas, mas o nosso mau relacionamento com Deus nos faz ter uma vida em que a gente não segue o padrão de Deus, porque o Espírito Santo, ele não tem tanta liberdade para agir em nossa vida. Até eu dei um estudo sobre essa questão do Espírito Santo agindo em nossa vida e a nossa intimidade com Deus. Link no post aí, né? Link no post. Que o pecado ele emburrece a gente, né? Isso. Mas aí, claro que o foco é um pouquinho diferente, mas essa ideia tá aí contida nesse estudo aí, de que a gente precisa ter um relacionamento com Deus para que a gente tenha um relacionamento bom com as outras pessoas e esteja vivendo uma vida que Deus quer para nós, né? Também podemos entender, então, Botega, outra coisa é que o amor de Deus, ele não diferencia raça, não diferencia nacionalidade, não diferencia nada. Porque ele não tem diferença, ele é pra todos, né? Então às vezes a gente fica pensando, esse aí eu não vou evangelizar, esse eu não vou falar de Cristo. Mas Deus quer que a gente fale da palavra do Filho dele, dele mesmo, pra todas as pessoas, né? Sem exceção. Então ele quer que a gente fale de todos. Então a gente não tem que ficar triste. Às vezes a gente fica meio ressentido quando a gente fala. A gente sabe que pode acontecer daquelas pessoas que vão se converter na última hora, sabe? Nos últimos 40 dias. Nos últimos 40 dias, que foi o último momento ali, sabe? Então, a gente não tem que ficar ressentido, porque o plano de Deus, ele é perfeito, como tu falou. E Deus, a palavra dele tem que ir pra todas as pessoas. Então a gente tem que ficar alegre com a salvação de outras pessoas, indiferente de quem seja. Às vezes a gente fica com esse preconceito, essa pessoa eu não vou falar de Cristo. Mas a gente tem que falar. A gente não tem que ficar com esse negócio assim, né, de que não falar pras pessoas. Eu lembrei do negócio, a gente não tinha comentado, né? 40 sempre é um período de purificação. Né? Olha só. Sempre que aparece 40
na Bíblia sempre é um sentido de purificação, né? Então, 40 anos que o povo ficou no deserto, 40 dias aqui, enfim, tem outros eventos também, né? Mas eu lembrei que eu ia falar antes, então, esse, além de ser Jonas ter sido bastante evangelístico, o livro também pode se tornar evangelístico nesse ponto, porque a gente vê que, por exemplo, uma pessoa vai dizer, não, porque eu fiz muita coisa ruim na minha vida, né? Deus não quer saber de mim. Mas aí pode dar exemplo, olha só, por mais que Nínive tinha a maldade que chegou até a presença subiu, até a presença de Deus lá, né? No caso, Deus realmente quis destruir essa cidade, né? Então pode levar isso também para a vida da pessoa. Tipo, apesar de ter feito tanta maldade na sua vida, talvez ter seguido tão contrário a Deus, mas Deus, ele também, ele é amoroso, ele é paciente, como ele diz lá no capítulo 4, né? Misericordioso, compassivo, isso também é algo que dá para ser de oração, né? Cheio de amor. E ele não vai te castigar por causa disso, né? Ele quer realmente que tu esteja junto dele, né? E também, no sentido contrário, né? A pessoa vai dizer, olha só, Nínive também fazer maldade e Deus queria destruir ele. Tu quer que Deus te destrua também? Tá louco? É apeladora pelo amor, né? É isso aí. Outra coisa também interessante que eu tava pensando quando a gente tava comentando sobre a história de Jonas, é que Jonas, ele, digamos assim, pela minha interpretação ali, ele quis fazer de qualquer jeito falar o evangelho. E eu acho que a gente não tem que seguir esse exemplo de Jonas, a gente tem que realmente dedicar um tempo pras pessoas, né? Tem que seguir, né? E também, outra coisa muito importante, que a lição que Deus dá pra Jonas, né? E isso a gente pode tirar muitas lições pra nós, né? Muitas coisas que a gente pode aplicar. Tanto na questão de que, até Paulo cita isso, né? Que é Deus quem faz crescer as coisas, né? Então a própria questão de quando a gente vai evangelizar, não somos nós que estamos evangelizando aquela pessoa, é Deus que tá fazendo aquele trabalho através de nós. Quando a gente consegue alguma coisa, o nosso salário, por mais que a gente tenha o nosso esforço, é através de Deus que a gente tem as coisas. E Deus pode nos tirar qualquer coisa, inclusive a nossa vida, a qualquer momento. Acho que é isso, né, Botelho? A gente conseguiu elencar algumas coisas que a gente pode aplicar em nossa vida hoje. A gente pode aprender com a história de Jonas, né? E você que está nos ouvindo aí, se tiver mais alguma coisa que tu pegou ali, o lance, né, e talvez nós não pegamos, bota nos comentários para nós podermos juntos, né, estar crescendo, estarmos nos edificando com essa palavra de Jonas, né? Edificar, né? A palavra é tão evangeliquez, né? Estarmos aprendendo, estarmos amadurecendo. Crescendo com isso, isso aí. Então, se você tiver alguma coisa a mais, bota aí nos comentários que nós vamos ficar felizes em ler. E as pessoas também vão crescer. É isso aí, então é isso e até mais. Um abraço. Atenção, você está entrando na área de feedback. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do pelo amor de Deus. Como sempre, Dandeco. Ele. Mítico. Nossa, uma presença estrogonoficamente... Sensível. Uma pessoa batráquia. Mas sabe o que é mais help? Mais batráquia, mais sensível? É o feed do Pelo Amor de Deus, que é peloamordedeus.org.br/vídeo/podcast. Nossa, lá fantástico. Você também pode encontrar no nosso iTunes e nos avalie através do peloamordedeus.org.br/iTunes. Porque também estamos nos agregadores de podcast, você nos acha em qualquer lugar. E se não achar, você pode vir no nosso site, que é mais fácil ainda. Mítico. Tranquilo. Mas o que importa mesmo, Dandeco, sabe o que é, Dandy? É os feedbacks do episódio 27. Mítico! Falamos de tempo de oração, pré-namoro e tivemos vários feedbacks. Nossa, incríveis. Vamos ler 100% dos comentários, hein? É uma família, não podemos dizer assim, né? Claro, tivemos a presença do primeiro. Quem foi o primeiro? O
primeiro foi o Dennis Cruz. Mítico! Esse teve o anúncio dele, né, lá da Livre Cultura, nesse episódio, né, mítico. Então escreveu o seguinte: olá galera do PADD, um ótimo post sobre essa pauta que deve ser uma aflição na vida de muitos ouvintes de vocês. No meu caso, namorei com minha esposa Ângela por 6 anos, mas a aflição foi grande. Achei engraçado o destaque e a preocupação dita em relação a não ficar sozinhos juntos. Mas é aquela coisa, é como se a gente tivesse sempre um anjo de um lado e o diabo de outro. Acaba acontecendo e duvido se não aconteceu com vocês esses momentos bons. Na realidade é que a atração é muito forte para todos os lados e decidir logo a coisa é o melhor caminho. Mas o que vale a pena destacar é que a decisão do casamento precisa ser sem pressão de ninguém, pois em um relacionamento qualquer tipo de pressão pode atrapalhar. Foi boa a participação de vocês com suas esposas. Enfim, abraço pra todo mundo e até a próxima. Parabéns! Ele também sugeriu ali um tema pra gente falar sobre relacionamentos e casais, né? Jovens, né? É isso, muito bom, muito boa indicação. Temos planos com isso, né? Futuramente, até porque ainda não sou casado, né? Estou no namoro ainda, mas estou quase lá, né? E sobre o que ele comentou ali, eu faço das minhas palavras as palavras de Paulo, né? Se o cara não consegue aguentar a casa de uma vez, né? Ou fica solteiro, né? Ou fica solteiro, pra não cair, né? Mas beleza, muito obrigado, Denis, pelo seu feedback. E vamos para o próximo. Opa, essa pessoa deve ser, né? Essa pessoa eu acho que é com... Ele comentou aqui, né? Namorou por 6 anos. Com essa pessoa? Nossa. E depois, agora está casado? Nossa. É a esposa do Denis. A Ângela Fernandes Cruz. O que a Ângela falou? Escreveu o seguinte: gente do PADD, ouvi junto com o Denis. Ah, não, agora sim. Então tá cada vez mais confirmando que é a esposa. Será que eles escutaram junto ao pé da lareira? Uau. Nossa, nesse frio, né, do inverno. Gente do PADD, se bem que eles são de Manaus, né? Lá deve estar um calor. Calor. Será que eles escutaram? Acho que eles nem sabem o que é frio lá, né? Será que eles 18 graus é frio já. Será que eles escutaram junto aos pés da piscina? Uau, os pés da piscina. A piscina com pés, né? Pés, né? Então vamos lá. É de plástico. Escreveu o seguinte: gente do PADD, ouvi junto com o Denis, meu esposo. Ah, não, agora tá confirmado. Agora sim. É, então é a Ângela do Denis. Esposo, sim. É sempre assim, né? Quando o cara casa, é a Ângela do Denis, o Denis da Ângela, é o fulano da ciclana, a ciclana do fulano, né? Porque é mais fácil lembrar. Principalmente quando você tem amigos que chamam. Por exemplo, aqui nós temos os podcasters, né? O João e a Aline. Então é a Aline do João e o João da Aline, né? Para saber, né? Mas continue, porque então. Eu sei que você quer ler o comentário. Quero ler, hein? Porque hoje é o 100%. E eu não estou deixando. Então vou começar de novo com a minha super voz. Gente do PADD, ouvi junto com o Denis, meu esposo. Muito boas as dicas de vocês. Realmente namoro é coisa séria. Ficar querendo curtir um novo amor a cada mês só pra sentir o coração acelerado é garantia de solidão futura e grande irresponsabilidade social. Afinal, gente mal resolvida no campo do amor costuma ter um mau humor de incomodar os outros, que não tem nada a ver com a solidão gerada por ela mesma. É isso aí, né? Muito obrigado, então, pelo teu feedback também, Ângela. Muito importante isso que tu comentou. Pra aqueles que ficam buscando um amor a cada mês, né? A cada segundo, né? Tu encontra a pessoa, ela tá com uma namorada diferente, ou um namorado, né? Outra vez. O pior é aqueles lá que numa noite tem 17 namoradas. Claro, né? O coração, ó, te dá um infarto, se der, né? Mas é legal isso daí, porque a gente tem que realmente entender o que é o propósito de Deus pra nossa vida, né? Mas vamos lá então, porque acabamos os feedbacks, Helena. Nossa, o 100% deles, hein? Nossa, vamos então para as indicações, Dandeco. Indicações, a indicação de hoje desse podcast: Não Morda a Maçã. Opa, quem conhece o site? Conhece o site, Dando? Conhece o site. O site é acessado pelo link nãomordamaca.com, link no post. Opa! Ético, pra ninguém errar, né, a digitação. Mas esse site é interessante, já que falamos sobre relacionamentos, sobre namoro, esse site... Vai morder a maçã. Esse site é um site especial sobre isso, né? Então acho que a melhor indicação não tem. Tem que ser um site sobre o tema, né? E esse tema falou sobre o namoro, sobre o período de oração para namoro
e o que é melhor do que o site que fala sobre namoro, né? Então, É. perfeito, acesse lá e você tem muitos textos lá, muitas coisas que você pode aprender lá. Então é isso, É isso, pessoal. Nos encontramos no próximo podcast. mítico, até mais. Filho do Didi. Tá no ar, pelo amor de Deus, episódio número 28. Eu sou o Ed The Drummer e... esqueci o que eu ia falar. Mano, nem pensei nisso. Tá, pera aí. Eu vou só repetir. E aí, então, quando o Jonas cai no mar, ele é engrulhido. Engrulhido. Você tem pena dessa planta? Deixa eu fazer a entonação certa que não é pergunta. Mas o senhor Blade, ou não? Você tem pena dessa planta? Eu fiz pergunta do novo. Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Eu acho que a gente podia acabar aqui o podcast e dizer pro pessoal continuar nos comentários. Continuar agora. O que tu achou do gato? Não, daí a gente pergunta assim agora: o que a gente pode aplicar de Jonas? E acaba assim. Não, assim ó. Então, o que eu deveria aplicar de Jonas? E acaba o episódio. Fica nos comentários ali. Olha, seria o encerramento perfeito. Então, Botega, depois de algumas quedas de conexão aí, né? Mas é culpa tua. Caí nesse grande mar chamado internet. Uau. Eu me lembro falando nisso, eu me lembro de um texto que agora não vou me lembrar do autor, um trecho que ele comenta que, em relação àquele versículo que fala que nem se é de plano liberar o homem, né, que foi a palavra de Deus, no caso, até a comida que a gente ingere durante o dia, ela só se torna alimento porque Deus quer, ela podia simplesmente se tornar um veneno para nós, né? Então, nesse sentido, a gente pode levar ao sentido mais extremo dessa questão, né? Então, realmente, como você tinha comentado. Enfim, não vou ficar me delongando mais essa questão. Não vai ser, como é que é? Prolixo? Muito bem essas palavras difíceis aí pra aumentar a cultura. Sim, vamos aumentar a nossa pedância. Não.